Nós estamos lendo a Bíblia, porque nós temos a certeza que a Escritura está na Bíblia. É o tição que fumega, né? O último restinho de brasa que está escondida dentro dessa madeira queimando e que não se apagou porque o Senhor não permitiu, mas foi muito maltratada, muito manipulada. Vamos continuar lendo então, e nós vamos agora iniciar o livro de Colossenses, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Assim está escrito aqui na minha Bíblia. A Bíblia que eu leio aqui é a que eu tenho. É a edição Ferreira de Almeida, revista e corrigida na grafia simplificada. Essa é a Bíblia que eu uso, viu? Vamos ler juntos então capítulo 1. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Colosso fica dentro dos termos de Israel ou é fora de Israel? Eu gostaria que você que soubesse, colocasse no rodapé para mim, porque eu não sei dizer. A fé e caridade. A fé é a mesma coisa que a graça. Então a graça de Jesus que nos alcançou e a caridade dos Colossenses, caridade, meu amado, é sempre caridade, sempre, sempre. Eu repito isso porque é isso que o Senhor quer de nós, é caridade. Não adianta tentar negar, não adianta dizer que é uma vida religiosa, de ir para o templo, voltar do templo, ensaiar para o coral, fazer um show logo mais à noite, às 7 da noite, para as pessoas aplaudirem. Não adianta dizer que é isso, que não é. Não tem respaldo para isso aqui, ó. É caridade o tempo todo, ver o próximo como a si mesmo. Não deixar a pessoa sofrendo e deixá-la lá sofrendo, não. É fazer o bem para as pessoas, isso é que importa. Se você vê quanta imagem minha tem fazendo isso, meu amado, eu posso falar de boca cheia. Inclusive eu usei para a campanha eleitoral antigamente, quando eu fui candidato. Mas as imagens que eu fiz foi muito antes de eu pensar em vir candidato. Porque eu sempre fiz isso. É verdade, meu amado. Quem me conhece sabe disso. Graças damos a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. As imagens tem aqui no próprio YouTube, tem. Da campanha que eu fiz, tem aí. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, ou seja, das boas novas. Evangelho é boas novas, viu, meu amado? Eles podiam ter traduzido também, né? Evangelho podia ter traduzido boas novas, mas sabe por que não traduzir evangelho? Para poder a gente achar que evangelho é tudo. Quando a pessoa está falando sobre Moisés, sobre Abraão, numa pregação, né, sobre José, eles não estão falando sobre evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é boas novas, é de João Batista para cá. É a pregação de João Batista, é boas novas. Entendeu, meu amado? Então colocaram o evangelho para a gente não saber muito bem o que é evangelho. Mas poderiam, quando traduziram aqui para a Bíblia, a Escritura, eles poderiam ter colocado boas novas no lugar de evangelho. Mas bota assim para poder a gente ficar induzido ao erro, sabia? Foram muito covardes, meu amado. Vamos aqui, ó. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho, ou seja, pela palavra da verdade e das boas novas, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Quando fala a graça de Deus, meu amado, é a aliança da graça. É o ato do Senhor Jesus ter morrido na cruz, que nós chamamos de Jesus por contaminação, mas sabemos que é Yoshua, ter morrido na cruz para nos livrar da maldição da lei e para nos livrar da perdição do inferno. E para nos voltar ao Pai. Para isso que ele morreu. Já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado servo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Olha a caridade aí, meu amado. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir
que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e em toda inteligência espiritual, para que possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Não adianta que eu não perca essa mania, mas eu lavei a mão. Cara, eu vou filmar eu lavando a mão ali para você ver. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho no seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sempre que fala no sangue, você observa que fala em remir pecado e nos conduzir ao Pai, mas nunca em poder para nos livrar de nada. Então você ouve por aí falando, o sangue te cubra, eu clamei o sangue do Senhor, porque o sangue te repreenda. Isso não existe, meu amado. Perante a sã doutrina que está escrita aqui, perante os ensinamentos dos apóstolos e de Jesus, isso não existe. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Agora, meu amado, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa interessante, olha. Porque nele, deixa eu ver aqui, primogênito da sua criação. Isso aqui dá margem para um monte de coisas, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. E ele é antes de todas as coisas, e as coisas todas subsistem por ele. Onde é que está escrito aqui, meu amado? Eu perdi. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi no agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que são na terra, como as que estão nos céus. O sangue, mais uma vez, do Senhor Jesus, aqui sendo colocado como aquele que reconcilia a gente com o Senhor Deus. Agora, quando fala que Jesus foi o primogênito da criação, não é que ele é um objeto, nem que ele é um anjo. É que ele veio do Pai. Essa é a verdade. O Pai gerou o Filho na Maria, a Virgem Maria. Então ele veio do Pai, por isso é que fala primogênito da criação, até porque também ele estava junto com Deus na criação. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então por isso que ele é o primeiro da criação. Ele é o primeiro filho, né, o filho de Deus, primogênito, e estava na criação. Ele é o primeiro filho de Deus que estava na criação junto. Ele é o primogênito, o principal filho de Deus, que estava junto com Deus na criação. É disso que está falando, e não que ele é um anjo, ou que ele é alguém menor, né? Menor, digo assim, que não seja Deus ou qualquer coisa desse tipo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja aqui é qual? É a denominação? É o templo de pedra? Claro que não, somos nós. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque ele foi morto antes da fundação do mundo, por nós. É meio difícil entender as coisas espirituais, mas é isso que está dizendo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Capítulo 21, eu sigo nele no próximo encontro.